Bom dia, galera do 7º ano. Eu já ri tanto, gente, vocês nem sabem. Eu tava tentando fazer o vídeo aqui, mas olha, deu tanta coisa. Chegou o vizinho, chegou o entregador, chegou... Ó, eu já estou gravando esse vídeo a 10ª vez. Eu não sei não quem mais vai chegar, mas vamos lá, né? Yasmin, abaixa aí a câmera pra eu mostrar. Olha, a Yasmin hoje tá de... Eu tô assim de short, gente, porque eu vou mexer com argila, né? E aí vai sujar tudo. Eu forrei aqui um plástico, coloquei argila, um potinho... Desce mais a câmera, Yasmin. Isso. Um potinho de água, porque a argila você tem que estar a todo momento umedecendo. Cuidado para não umedecer muito, porque senão vira lama, viu? Eu comprei aqui um pacotinho para dividir comigo e a Yasmin, certo? Então eu juntei, tirei todas as imperfeições, né, da minha argila, não tem nenhum rachadinho, nada, tá? Como eu quero fazer um vaso, eu não tenho aquele oleiro, né? E eu já pesquisei o meu é da tribo da Marajoara. Então o que eu vou fazer? Eu já vou começar... Agora é o bebê falando. Ai, Jesus. Aí eu vou começar a fazer o molde do meu vaso, tá? Eu tô usando o dedo aqui. E cuidado, minha gente, porque assim, conforme a gente vai abrindo, o que vai acontecendo? Ele tem a tendência a fazer os rachadinhos, né? E os rachadinhos a gente vai tirando, umedecendo, né? E passando até ele ser eliminado. Já estão vendo, né, que meu vaso ele já tá ganhando um pouquinho de forma, né? Ó, eu fiz um bolinho. Ele não vai ficar pronto hoje, gente, pra pintar, tá? Ele vai ficar pronto, vai ter que deixar ele secar bem. O certo era eu trabalhei numa olaria em São Paulo, num estúdio de arte, que tinha um forno, e aí levava as peças feitas em argila modelada para um forno para esquentar, né, numa temperatura bem alta, assar mesmo, né, para a argila secar direitinho. Mas aqui a gente não tem, na casa de vocês também não tem, né? Então, vamos fazendo da maneira que dá. Toda vez que eu mexo com argila, eu lembro daquele filme Ghost, não sei se vocês já assistiram, mas é lindo Ghost. Aí, vamos lá. Tô moldando o meu vaso. Deixa eu descer, abrir ele mais por dentro aqui. Aí, assim, em vez de ficar me ajudando, ela ri. Cala a boca, menina. É porque a gente foi engraçado mesmo. Olha, foram 10 vezes tentando fazer esse vídeo. Não, foi uma vez só. E tá complicado. Mas tudo bem, vai sair. Eu tô tentando aqui, gente, deixar o mais uniforme possível, né? E a divisão dele aqui, o mais nítido possível, para que vocês vejam aí a forma que eu tô dando, tá? Então, ó, eu fiz aqui um assentamento aqui, digamos assim, né? Eu vou abrir ele mais aqui dentro. Pronto. Ajeitei bem a boquinha dele aqui, para não ficar nenhuma fissura aberta, né? Repare que eu tô passando bem delicadamente mesmo o dedo, ó. Nesse movimento aqui, ó, a gente vai tirando todas as deformidades, né? E se aparecer algum rachadinho, você já de imediato umedece o dedo e passa para ele não secar e não ficar feio, tá? Então, ó, certo? Ó, que bacana. Agora, Yasmin, meu palito, onde tá? Onde? Ah, Desculpa aí.
eu vou fazer o meu desenho. Eu peguei um palito de churrasco para fazer o meu grafismo. Então, eu vou fazer o meu grafismo representando os dentes do jacaré, tá? Estão vendo? Vou passar o dedo aqui só para não ficar o excesso marcado, né? Pra quem não achou argila, tem no Jailson, viu, gente? É R$2 o saquinho, uma argila. Se alguém morar perto, dá até pra dividir, porque eu dividi a minha com a Yasmin. Então, é bem legal. Eita, que máximo, ó. Pronto, terminei de desenhar no meu vaso, ó. Viram? Muito bem. Agora eu só vou pôr ele aqui. Dar uma ajeitadinha final aqui, certo? Na boca, principalmente, na borda, né? Pra ele não ficar desinforme. Vou só fazer mais um desenho aqui, em volta. Vou fazer uns furinhos aqui. Representando também os dentes do jacaré, os furinhos. Pronto, voilá, o meu vaso já está pronto. E aí vocês não vão ficar só com isso hoje não, tá? Porque como vaso vocês vão modelar. Para modelar não é muito difícil. Claro que eu tenho um pouquinho mais de prática, porque eu já trabalhei em olaria, então já tenho um pouquinho mais de prática. Mas vocês não vão demorar tanto assim para fazer, tá? E aí eu vou dar continuidade ao nosso estudo de hoje, tá bom? Muito obrigada. Eu vou pedir para minha cameraman aqui dar stop no vídeo, né, gente? Porque estou com a mão suja. Até daqui a pouco. E aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui à unidade 3, Arte no Brasil no século XVII. Então, como eu falei com vocês na aula passada, quando nós vamos a um lugar, né, que a gente não conhece, a gente está visitando, nós registramos esses momentos com muitas fotografias e postamos e nos amostramos, né? É isso que nós fazemos. Então, quando as expedições marítimas começaram, quando os holandeses, portugueses e todos os exes da Europa descobriram a rota do Brasil, né? Eles começaram justamente a fazer isso, a fazer os relatos do que eles encontravam aqui. É claro que eles não tinham celulares, nem tablets, nem nada disso, nem internet, né? Nada, vezes nada disso. Então, o que eles tinham eram recursos rudimentares, como eu disse para vocês, de desenho e escrita, tá? Aí na página 120, na 128, desculpa, tem aí um quadro do Hans Staden, que ele foi aí um explorador alemão, né?
ele foi capturado aí pelos tupinambás, nossos indígenas, né? Que praticavam antropofagia. O que é isso? Eles comiam outro ser humano, tá bom? Mas deixa eu dizer para vocês como funcionava essa antropofagia, tá? Essas tribos guerreavam entre si. E quando eu digo para vocês que eles eram selvagens, eles eram mesmo. Eles estavam no meio do mato, todo mundo nu, pelado, né? Então eles guerreavam mesmo. E as tribos vencidas viravam escravos daquela tribo vencedora. E o que eles faziam? Eles acreditavam que se eles comessem a carne do principal guerreiro, eles iam se tornar tão forte quanto aquele guerreiro. Então, na verdade, a antropofagia, a execução daquele guerreiro e até comer aquele próprio ser humano, na verdade, não era só um momento de matar a fome, não. Era também mostrava ali respeito àquele guerreiro, e eles acreditavam que eles se tornariam tão fortes quanto aquele guerreiro específico, tá? Então, essa tribo praticava antropofagia e o Staden, ele registrou esse momento. Só que da forma como ele registrou esse momento, né, esses índios não têm assim outro aspecto senão monstruosos. Ele não colocou nesse quadro as questões que levavam esse povo a comer outro ser humano. Não que isso seja justificável, né, gente? Pelo amor de Deus, não é. Mas naquela época, eles não tinham diretrizes nenhuma e eles viviam soltos, selvagens, só tinham as próprias crenças, não é? Então, Hans Staden pintou esse quadro aí, registrando esse momento aí da antropofagia rolando na tribo, cada ser humano aí comendo um pedaço do outro, tá? E aqui na página 128, eu vou ler com vocês alguns trechos, porque eu deixei essa leitura com vocês na aula passada. Então, hoje eu não vou ler tudo com vocês, não. Eu vou pontuar os pontos principais, tá certo? Esse último parágrafo da página 128 diz o seguinte: da chegada dos portugueses ao Brasil até o século XIX, muitos foram os relatos escritos e os registros em pintura, desenho e gravura sobre a fauna, a flora e os povos locais. Com base no registro dessas pessoas que ficaram conhecidas como artistas viajantes, a Europa foi construindo o imaginário do que seria esse novo mundo, do que seria o nosso país, tá? Nessa unidade estudaremos com mais detalhes a produção artística dos artistas viajantes que vieram ao Brasil no século XVII. Então vamos lá. Nós vamos agora ir lá para a página 129 e aí, minha gente, vai ser um abalo. Vamos lá, 129. Vamos lá, aqui na página 129 vai falar aí dos primeiros registros do nosso país, que em alguns momentos foi revelado como paraíso e em alguns outros momentos era o verdadeiro inferno, tá? O primeiro relato mesmo foi com a carta de Pero Vaz Caminha, tá? Com a chegada aqui da trupe aí de Portugal em 1500, tá, gente? Só que um outro português, na verdade, não era português, né? Ele era italiano, mas ficava a serviço da coroa portuguesa, chamado Américo Vespúcio, é que foi chegando informações aí da nossa terra, tá? Então, aí nós temos dois nomes aí dos primeiros relatos, tanto Pero Vaz de Caminha como Américo Vespúcio, tá? E o que eles relatavam nessas cartas, nessas imagens, né? Primeiro, eles ressaltavam a beleza do nosso país, que não tem como negar isso, né? O Brasil é lindo, tem praias maravilhosas, cenários assim paradisíacos mesmo. Mas em outros momentos, eles mostravam monstros marinhos, os horrores que os índios faziam com a antropofagia, né? Homens comendo carne humana, né?
Então, todos esses relatos deixavam, iam construindo o imaginário, né, europeu, de que aqui no nosso país éramos, assim, era uma terra bonita, mas extremamente perigosa, não é? É a mesma visão que nós temos hoje do Rio de Janeiro, digamos assim, sem mesmo ter... Eu nunca pisei lá, mas a sensação que eu tenho é que eu vou pisar e vou levar um tiro, né? Que é isso que a mídia mostra na televisão. E de tanto ouvir falar, né? Uma mentira bem contada, ela acaba virando uma verdade, né? Não que seja certo mentir, né, gente? Mas nesse caso, colou. E por muito tempo, né, nós fomos vistos aí como selvagens, né, etc, etc. Então, esse aí era o imaginário do europeu, tá? Aí no finalzinho da página 129, tem um subtítulo chamado assim: Século XVII, o Brasil sobre novos olhares, tá? E aqui vai dizer o seguinte: esses viajantes, eles relatavam, né, o nosso país de acordo com a visão deles. E essa visão era baseada no eurocentrismo. Ou seja, o europeu olhar... O que é o eurocentrismo? É a visão do europeu, né, sobre o mundo, a visão dele sobre o mundo. A visão do europeu, como é que eu vou dizer para vocês de uma maneira mais clara? Como se a Europa fosse referência para o mundo, tá? Então, eles olhavam o nosso país não com os nossos olhos, mas com o olho do europeu, criticado pelo costume europeu, por tudo europeu. E é óbvio que nós não tínhamos na época, e nem vamos ter nunca, né? Não vamos poder ser nunca comparado a nada europeu, porque o nosso país é diferente. Nosso país é diverso, graças a Deus, né? Nós somos pessoas quentes, afetuosas, nosso país é colorido, ele é diverso, enfim, né? Nunca seremos. Então, vamos lá na página 130. Só para vocês terem uma ideia da visão eurocêntrica, olha aqui que Gandalf escreveu em 1570, né, na página 130, logo lá no início. Em 1570, o cronista português Pero de Magalhães Gandalf escreveu que na língua dos tupinambás não havia 3 letras, F, L e R, que por isso esse povo não poderia ter fé, lei e rei. Em outras palavras, por não haver para os tupinambás as mesmas letras que há no alfabeto latino, Gandalf afirmou que os indígenas viviam sem crenças religiosas, sem um sistema de ordem e sem um comando, tá? Isso foi uma verdade mesmo, né? Gandalf escreveu isso aqui mesmo, tá? Mas você repare que ele está escrevendo sobre um povo a partir da visão dele. Ele não conhece esse povo, ele não sabe a vivência desse povo, ele está invadindo a terra de outra pessoa, né? De outras pessoas e está escrevendo sobre elas sem ter conhecimento algum. Reparem que a visão dele é totalmente pessoal dele e da experiência de mundo que ele tem, tá? Então, toda essa produção artística desses artistas viajantes é com base na observação do olhar dele, né, da vivência dele em relação ao nosso. Então, em alguns momentos nós vamos ser exaltados nas nossas belezas, na nossa fauna, flora, e em outros nós vamos ser esculachados, como é o caso ali das tribos que tinham como ritual a antropofagia, né, que foram condenadas, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Mais embaixo, diz aí da nossa região aqui, Nordeste, né, que foi dominada aí pelos holandeses, e isso aí vocês já devem ter visto aí, conectado saber aí lá na disciplina de História, tá? E aqui vai dizer ainda um pouquinho da comitiva de Maurício Nassau, que trouxe aí novidades, né, nesse olhar em relação às novas terras, tá? Maurício de Nassau, ele foi um grande incentivador de arte,
tá? Ele governou Pernambuco de 1636 a 1645, tá? E em sua comitiva vieram muitos estudiosos, muitos artistas, tá? Esse cara aqui ele gostava muito de produção artística, ele gostava de fomentar a arte, ou seja, fomentar o quê? Aumentar, divulgar, né? E essa produção artística, ela mostrou essas modificações através de Maurício de Nassau, porque ele acabou mudando um pouco esse estereótipo que tinha aí do nosso modo de viver, tá? E aí eu vou ler para vocês que tá embaixo dessa. Vamos lá. A produção desses artistas holandeses mostrou duas modificações relevantes em relação à produção dos artistas viajantes do século anterior. As imagens, desenhos, pinturas e gravuras ganharam autonomia, ou seja, tornaram-se mais independentes dos relatos escritos, em rigor científico e artístico, isto é, ficaram mais focadas na observação naturalista da paisagem e dos costumes dos povos que no julgamento moral de quem as produzia, tá? Dos artistas holandeses que vieram na comitiva de Nassau, destacam-se Frans Post e Albert Eckhout. Estudaremos depois aí algumas obras tanto do Frans Post como do Albert Eckhout. Mas vamos voltar aqui só um pouquinho uma explicação do que muda. Então, nós tínhamos lá no início relatos dos artistas de monstros marinhos, né? De feras, né? De tribos extremamente perigosas, como os tupinambás. Enfim, só que na verdade muitas tribos brasileiras, né, não eram tão agressivas como os tupinambás. Então já começa daí algumas mentiras, né? Então, com a chegada de Maurício de Nassau e como ele era um incentivador da arte e como ele trouxe uma comitiva muito legal para cá, então isso começou a ter uma modificação, né? E foram duas grandes modificações que o livro está ressaltando aqui. Primeiro, né? As observações agora eram naturalistas, ou seja, exatamente aquilo que eles viam, eles retratavam. Então já não tinha monstros imaginários, né? Já não tinha mais essa parte aí. A realidade começou a aparecer, tá? Outra coisa também que começou a ganhar mais forma, tá? Os relatos escritos começaram a se tornar mais científico, sem tanto puxar a sardinha também para o lado do imaginário, né? E o registro da cultura, obviamente, foi registrado, mas não dava para escapar da visão eurocêntrica do momento, tá, gente? Então, mais mudanças começaram a acontecer, né? Mudanças começaram a surgir aí, e aí a gente já ganha um ponto dessas imagens serem mais naturalistas, serem mais reais, né? Os escritos serem mais abordados no lado mais científico da coisa, né? Sem tanta alucinação desse povo doido aí que via monstro em tudo quanto é lugar aqui no nosso país, né? Sendo que os monstros maiores eram eles. Mas enfim, quem estava invadindo a terra de quem, né? Ninguém mandou eles entrarem no nosso país. Mas enfim, fazer o quê, né? Não adianta chorar agora o leite derramado. Mas vamos lá. Hoje vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pesquisar sobre Frans Post e Albert Eckhout, tá? Vocês vão pesquisar sobre esses dois artistas, tá? E vão escolher duas obras, uma de cada um, obviamente, para fazer uma análise crítica dessa obra. Ou seja, o que vocês perceberam nessa obra? O que ela retrata, né? É uma obra realmente naturalista, né? Ela mostra o quê, né? E vocês vão pesquisar uma outra obra de Hans Staden e vão fazer uma comparação,
Inclusive, vocês podem usar até essa que está no livro mesmo para facilitar, porque vocês vão ter que já pesquisar o Franz e o outro artista também, tá certo? Eu quero uma comparação da obra do Hans Staden com alguma obra ou do Post ou do Eckholt, tá bom? E vocês podem entregar essa atividade também até a próxima semana, tá certo? Não se esqueçam que o vasinho que nós fizemos hoje, ou que você escolheu fazer, ele não vai dar para pintar hoje. Ele vai precisar secar aí 1 ou 2 dias para pegar a tinta depois. Então, tá? Já que será assim, você pode me mandar a foto também da sua criação, que é avaliativo, tá? Na próxima aula também, tá certo? Grande beijo, people! Qualquer dúvida, angústia, estou online. Cheiro no coração de todos vocês. E eu vou deixar no final registrado.